Olá, boa tarde a todos. Inicialmente, queria agradecer a oportunidade, coordenação do Congresso, para me dar a possibilidade de compartilhar com vocês esse projeto que não sei, é tão caro, que dá a estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis. Por que ele é tão caro e o que ele traz assim, de novidade que a gente gostaria de compartilhar? É o entendimento que os primeiros anos de vida são fundamentais, são fundantes para a vida em sociedade, para o desenvolvimento, inclusive, da cidadania. As experiências acumuladas nessa fase de vida, elas permanecem e se mantêm durante o resto do tempo. Entendemos, então, que para ter um pleno desenvolvimento da criança, precisamos atuar em dois níveis. No nível macro, tendo políticas públicas que garantam os direitos e promovam a atenção integral à saúde, à educação, ao lazer, entre outros. E um nível micro, famílias interessadas em cuidar bem dos seus filhos. Entendemos que é assim, um lar estável, de qualquer conformação de figuras parentais, ela vai oferecer à criança a possibilidade de se encontrar, de encontrar os outros e iniciar a vida em sociedade, a vida, então, que se funda para criar um bom desenvolvimento social, ou tessitura social mais favorável e, com isso, uma melhor cidadania. Então, a estratégia, o que ela propõe hoje? Propõe uma política estruturante, levar junto à gestão e aos serviços municipais ações, práticas que garantam uma atenção integral ao desenvolvimento infantil. Então, o que nós dizemos? Que os bebês e as crianças, elas mantêm para sempre aquilo que foi o início da sua vida. Não na memória atual, porque isso seria praticamente impossível, mas a gente traz e nos acompanham para sempre aquelas memórias iniciais da vida junto à família. Hoje em dia, assim, essa questão que está me preocupando tanto os neurocientistas e os estudiosos, pode ser melhor refletido assim, pelos estudos do Dr. Charles Nelson III. Ele é um professor de Harvard que durante 15 anos acompanhou as crianças da Romênia, as crianças institucionalizadas da Romênia. O que é isso? Houve uma política muito infeliz na Romênia, onde houve um estímulo enorme à natalidade. As famílias com menos de 5 filhos, elas tinham fortes impostos, então houve então com isso um estímulo muito grande a uma alta taxa de natalidade e a oferta de instituições para deixar as crianças, aquelas famílias que não se sentissem confortáveis em ter aquelas crianças. Então, o professor Charles Nelson tem acompanhado essas crianças. O que ele conseguiu comprovar? Que apesar de haver uma alimentação adequada, apesar de haver uma garantia mínima de cuidado, as crianças apresentam atrasos importantíssimos no desenvolvimento intelectual, principal, no desenvolvimento físico e no desenvolvimento emocional. Então, essa é mais uma prova daquilo que a gente já vinha trabalhando com estudiosos que nem o Bowlby, de metade do século passado. Quer dizer, essas experiências
da clínica, hoje, os neurocientistas, especialistas em desenvolvimento, têm acompanhado e têm comprovado. É isso que a gente está assim, tão preocupado e querendo fazer ações efetivas para melhorar o nosso desenvolvimento. Então, de onde que surgiu o início da estratégia? Ela vem, as primeiras formulações da estratégia vêm de 2007. Quando? No Programa de Aceleração de Crescimento. Então, sempre a gente está colocando a questão do crescimento infantil com crescimento de cidadania, né? Então, desde 2007 se viu naquele programa, no PAC da Saúde, que foi o Mais Saúde, se colocou uma ação que refletisse a preocupação da reforma sanitária brasileira em melhorar o desenvolvimento da sociedade, promovendo um melhor crescimento, uma maior equidade no acesso aos serviços de saúde, uma diminuição de taxas, e se pensou, então, em 2007, em criar a estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis. Então, e hoje onde que ela está? Ela está no Instituto Fernandes Figueira, né, como foi dito, dentro da Fiocruz, com uma parceria, né, com a área técnica de saúde da criança do Ministério. E vou fazer uma relembrada. Então, em 2007, né, no Programa Aceleração de Crescimento, as primeiras formulações delas aparecem. No final de 2009, é feita uma portaria do Gabinete do Ministro, nomeando um comitê técnico consultivo. Esse comitê, então, ele ajudava a formulação da estratégia. E em 2010, finalmente, já é o primeiro termo de convênio, onde se repassam os recursos para a Fiocruz para a gente iniciar a implantação da estratégia em território brasileiro. Esses termos, em 2011 e em 2011, foram renovados, depois a gente vai conversar sobre isso, numa ampliação da estratégia. Então, qual é a área que a gente trabalha? A gente trabalha na área do campo ampliado da saúde, com foco no cuidado às crianças, principalmente aquelas crianças de 0 a 6 anos, que no Brasil é considerada a primeira infância. Então, quais os referenciais que a gente trabalha? A gente trabalha com determinação social da saúde, né? Entender que a saúde é também uma produção social, que ela é atravessada por vários fatores, que passam do econômico, das desigualdades, de acesso, de nível de emprego, de saneamento, coisas que só a saúde sozinha não dá conta, né? A intersetorialidade, né? Trabalhamos a partir disso, inclusive, com vários setores, na transversalidade de ações e num outro conceito chamado ambiente emocional facilitador à vida. Todos esses são referenciais que são bem estudados. E qual é a inovação, então, da estratégia? É porque a gente associa dois conceitos, né, que normalmente não dialogam muito. A determinação social da saúde, por um lado, e a determinação ou a influência psíquica na produção de saúde. Então, o que a princípio parece mais difícil, a gente tem feito uma elaboração teórica bastante forte, inclusive chamando pesquisadores de cada uma das áreas para fazer esse diálogo possível. Então, o que a gente diz? Qual é a nossa justificativa, né? Desse estabelecimento da primeira fase da vida em relação ao resto. Quer dizer, a gente diz, existe uma determinação? Não existe uma determinação. Ninguém é obrigado a viver a partir daquela primeira experiência. Mas aquilo que a gente vive, ele se mantém meio que indelével. A gente consegue superar, a partir do auxílio da família, do cuidado, consegue superar muita coisa. Mas a vivência atual, ela tem uma estreita relação a esse ambiente inicial, né?
que ambiente inicial é esse, então? É uma associação dos fatores genéticos que a gente traz conosco com o ambiente social que nos rodeia. Quando a gente pensa numa criança, a gente primeiro que não tem uma criança humana que consiga se desenvolver sozinha. São praticamente impossíveis os casos, desde a alimentação, o aquecimento, tudo. Agora, essa criança vinculada à sua família, ela está imersa também naqueles conteúdos que aquela família traz. O aspecto social daquela família, a intenção, a vontade ou não de recebê-la. Então, essa interação daquilo que a criança tem como fator genético com o ambiente na sua volta, cruzado pelas questões sociais, econômicas e culturais, e que vão determinar esse melhor desenvolvimento da criança. Então, estamos numa fase, inclusive, assim, bastante propícia para esse projeto, porque há um reconhecimento em todos os setores, inclusive do lado internacional, da importância dessa primeira fase, né? Temos desde reconhecimento por fatores econômicos, o Prêmio Nobel de Economia Heckman, ele fez um estudo muito interessante pela Universidade de Chicago, de quantos dólares retornam quando você coloca $1 logo no início da vida de uma criança, ele tem uma taxa de retorno muito superior a qualquer outra fase da vida, né? Até, como eu estou falando, de neurocientistas, pessoas estudiosas de crescimento e desenvolvimento infantil, que dizem da importância dessa fase, né? Então, dizemos que uma estratégia integrada que sustente essa caminhada, que melhore a caminhada, vai melhorar também o desenvolvimento nacional. Nesse último século, a gente tem melhorado muitas ações, foram feitas para melhorar a morbidade e a mortalidade de mulheres e de crianças. Mas a gente ainda tem muito a caminhar na questão da desigualdade, na qualidade de vida. Quando a gente vê que, assim, foi muito bom, o Brasil já conseguiu um dos objetivos do milênio, da redução da mortalidade infantil a patamares mais aceitáveis. Mas ainda temos uma desigualdade muito grande quando a gente pensa em crianças indígenas, em crianças de algumas localidades onde a taxa ainda se mostra inaceitável para o padrão que o país tem hoje em dia. Então, a gente está pensando, estamos com uma taxa de mortalidade assim, muito boa em relação à anterior, mas ainda temos que nos preocupar em melhorar e fazer uma igualdade maior, inclusive em termos de taxas. Então, qual é o nosso objetivo? A gente quer medidas de proteção à infância, né, que garantam o desenvolvimento integral da criança. E agora eu trouxe, próximo, por favor, os objetivos específicos. Esses objetivos específicos, eles são da primeira fase da estratégia. A gente diz que a estratégia tem diferentes fases, agora a gente está inaugurando a terceira fase. Essa daqui, a primeira fase da estratégia, é aquela que eu falei para vocês que iniciou em 2010, né? Então, favorecer estratégias intersetoriais integradas com foco na primeira infância. O que a gente quer dizer com isso? Normalmente você tem excelentes práticas na educação, na assistência social e na saúde, visando exatamente a mesma faixa etária. A gente tem foco na primeira infância. Só que o diálogo entre esses setores é bastante difícil. É bastante difícil e a gente está propondo, e a gente conseguiu, vou compartilhar com vocês a mudança que a gente fez de prática, permitindo que se dialogue e se faça um trabalho intersetorial que não só melhora até, assim, se tem uma economia de recursos, porque nem todo mundo gasta tudo na mesma coisa, mas você tem
interesses ampliados, é a visão diferente, é a ajuda que a saúde pode dar para a educação e vice-versa, a educação nos dizendo e nos trazendo das colaborações que eles podem nos dar. É o desenvolvimento social trazendo as questões das vulnerabilidades sociais. Então, é a partir de cada ponto de vista que se completa e se melhora o entendimento. Como disse, auxiliar na redução da mortalidade infantil e na melhoria da qualidade de vida, né? E desde 2010 a gente estava querendo a produção de uma política pública para atenção integral para as crianças. Próximo. Então, como é que se fez isso? A partir de um projeto piloto. Um projeto piloto em 4 capitais e um território da cidadania que representasse cada um deles uma das macro-regiões brasileiras. Então, ficamos com Rio Branco, no Acre, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Florianópolis, em Santa Catarina, Rio de Janeiro, representando a região sudeste, e como território da cidadania, o sertão do Araripe, em Pernambuco, com os municípios de Santa Filomena, um município de 11 mil habitantes, e Araripina, que tem um pouco mais. O que isso traz? Nos traz diferentes pontos de vista, nos trazem índices de desenvolvimento humanos totalmente diferentes. Por exemplo, se a gente vai comparar Florianópolis, né, um excelente índice de desenvolvimento humano, com uma taxa bem baixa de mortalidade infantil, ao compará-la com o sertão do Araripe, onde era uma das maiores taxas de mortalidade, Pernambuco, a gente entende que uma coisa que sirva para ir, ela pode ser utilizada e levada para o resto do país. Então, fizemos, eu trazer rapidamente, já que não tenho tanto tempo assim, um projeto que fosse, primeiro, baseado na experiência local, que não fosse alguma coisa levada de cima para baixo. Então, cada um dos municípios construiu sua própria implantação da estratégia, que servisse para eles a partir de matrizes onde levantavam qual é o desafio, qual a potencialidade daquele local. Ela se torna muito mais fácil e ele se consegue agregar muito mais a população, a sociedade e a participação, inclusive, governamental, de uma outra política chegada de cima para baixo que encaixotasse e colocasse uma metodologia pronta, pensada nos gabinetes. Por melhor que a gente tivesse intenção de pensar uma boa política, não conseguiríamos ter a mesma clareza das diferenças que a gente ia encontrar no Acre com o sertão do Nordeste. Foi através dessas experiências compartilhadas até que a gente soube que no Acre não existe pedra. Então, qualquer produção, até para creche e tudo, tinha que ser com pedra importada, o que encarece muito qualquer projeto de construção. E quando chegavam no Ministério, chegava assim, não, esse preço aqui está muito alto para pedra. Sem entender. Então, eu estou tentando exemplificar com uma coisa assim bastante grosseira, como é que é difícil, em nível central, a gente entender as minúcias e as especificidades de cada região. Eu acho que assim, vocês estão tocando, né, tomando conta, vocês administram projetos que tem cada um sua especificidade, né? Então, eu estou pedindo, assim, o mesmo cuidado e as mesmas minúcias que se tem ao tomar conta de um projeto, a gente teve ao tomar conta desse grande projeto de implantação da estratégia. Então, essas são as nossas bases conceituais sobre ambiente emocional facilitador e a determinação social da saúde, né, que são bem conhecidos todos, mas que, então, que se tornam inovador ao dialogar e ao trabalhar juntos, propondo uma política.
Então, eu trouxe só para dizer assim, o que é esse ambiente emocional facilitador que a gente chama, né? É aquele ambiente que favorece a intensidade dessas experiências, que permite que a gente sobreponha, né? A gente se sobrepor a algumas experiências que podem não ter sido boas. Eu acho que, assim, fora daquilo idealizado do que a gente pensa da infância, na verdade, nem sempre, e inclusive não é bom nem que seja, essas experiências serem todas agradáveis, positivas. Então, o que a gente tem que ter? Temos que ter em volta da gente, enquanto bebê, uma mãe e uma família que nos sustente, que nos permitam sobrepor as dificuldades iniciais de vida. Né? Então, é justamente essa possibilidade de superar via criatividade esses pequenos empecilhos iniciais de vida que permitem a construção de um desenvolvimento humano potente e que vai criar confiança para o resto da vida. Próximo. E sobre os determinantes sociais da saúde, a gente utilizou o modelo de Dahlgren, que é utilizado na comissão nossa sobre determinantes sociais. Trouxe uma frase da Organização Mundial da Saúde, né? As atuações sobre os determinantes devem contar com a participação de todos. Todo o poder público, a sociedade civil, as comunidades locais, o setor empresarial, os fóruns e os organismos internacionais. O que a gente está dizendo com isso? Aquela construção social da saúde. A gente é atravessado o tempo todo, a gente coloca na questão, né, bem no início, nuclear, que onde é colocado o sujeito com suas escolhas, na verdade aí temos um bebê com sua mãe ou seu cuidador. Então são esses aí que a gente diz que são esse ambiente a ser preservado, esse núcleo inicial que está sujeito a isso tudo, né? As redes, ao ambiente de trabalho, ao desemprego, à água, ao esgoto. Se a gente vê um bebê, ele não sabe se está tendo algum tiroteio numa comunidade. Não tem, o bebê não percebe isso. Mas ele percebe sim que a mãe está diferente, que ela está com uma frequência cardíaca diferente, que o leite não está saindo da mesma maneira. Então, se a gente pode dizer que existe um ambiente a ser preservado, é nesse cuidado inicial de vida. Próximo. Como é que eu estou de tempo? Tem? Perfeito. Então tá. Essa daqui é a nossa diretriz cartográfica. Vou só então conversar sobre ela, porque acho que é mais interessante. É aquilo que eu falei no início. Como é que a gente faz, então, para implantar em lugares tão diferentes uma estratégia nacional? A gente utilizou pelo método cartográfico. O método cartográfico é um método que não propõe simplesmente fazer um mapa. A gente se implica. A gente vai e, através daquilo que a gente conhece e reconhece, a gente é modificado. Então, fizemos o quê? Primeiro, o reconhecimento dentro do Ministério da Saúde, no Ministério do Desenvolvimento Social, na Secretaria de Direitos Humanos, fomos lá ver o que se fazia em favor da primeira infância. Achamos uma miríade de projetos, né? Aí, depois fomos ver assim, quais são os marcos legais que a gente tem, quais são as experiências nacionais. Encontramos uma Coruja Pernambucana, encontramos a Primeira Infância Melhor do Rio Grande do Sul, encontramos uma Curitibana já com 13 anos e uma experiência maravilhosa. Quer dizer, fomos encontrando várias iniciativas que nos deram sustento e apoio. Aí o que fizemos? Chegamos nos municípios e pedíamos para eles fazerem a mesma coisa. Levante no seu município, no seu estado, o que você tem a favor da primeira infância? Qual é a ação que vocês estão fazendo? O que você tem de apoio para construir uma política? Aí você faz o intermediação. Nesse meio, você faz um plano de implantação da estratégia no município. Isso acabou dando tão certo
que depois de encerrada a primeira fase, que foi esse piloto, tanto o município de Campo Grande quanto o município do Rio de Janeiro continuam pagando apoiadores para continuar trabalhando na estratégia. Então, acho que foi uma coisa que foi entendida como potente. Ela tem potência para mudar a realidade, tem potência para mudar a qualidade de vida e, inclusive, diminuir um pouco a taxa de mortalidade. Então, foi isso. Agora, é um diálogo constante, né? A gente dá esse pacto interfederativo, ele, para ser, né, de fato utilizado, ele é difícil. A gente traz, oferta subsídios, oferta às vezes recursos, mas tem que ser apropriado, digerido e trabalhado conforme a necessidade local e interesse local. Então, é um projeto rico, ele é demorado, mas ele, depois que ele inicia, a capacidade de ele se manter em campo e sustentar, apesar das mudanças de governo, que é uma coisa que sempre nos preocupa um pouquinho, é bem interessante. Próximo. Então, esse daqui explica como é que se operacionaliza isso. Próximo. Então, por que a gente diz que a gente gosta de trabalhar com uma gestão local integrada, né? E o que é isso? É uma modalidade de gestão onde a gente envolve todos os parceiros. A gente mantém o pacto interfederativo, né? Governo federal, estadual e municipal, mas a gente envolve de uma outra maneira e entendendo o quê? Que qualquer ação que a gente vai fazer, elas são de círculos concêntricos. Inicia no usuário, vai para a família, envolve os profissionais, traz os gestores e a sociedade civil como um todo. Próximo. Então, o que a gente quer, na verdade? A gente quer articular iniciativas político-gerenciais que permitam às crianças a expressão do potencial pleno e a produção social como um direito assegurado. A gente quer assegurar o direito, aquela história da criança, seu nome é futuro, será para futuro. Não é isso, não. A criança é um cidadão de direitos hoje e o nome dela é hoje. Não está mais esperando, né? E envolver os profissionais de saúde de outras áreas na reflexão sobre a importância da determinação social da saúde e dos fatores psicológicos envolvidos na produção de saúde. Pode ir. Então, assim, o que a gente queria deixar? O que é preciso para que se crie essa gestão integrada? Quando a gente estava elencando o que se precisa, acho que a gente consegue fazer uma receita milagrosa de qualquer coisa, por isso normalmente dá certo para tudo. Definir claramente o objeto de trabalho, eleger de forma consensual a metodologia, configurar um arranjo de gestão, definir as instâncias de coordenação em todas as suas etapas, estabelecer dispositivos claros de comunicação entre cada uma dos envolvidos, criar estratégias de monitoramento, de avaliação, que permitam, inclusive, a modificação do processo durante ele, e, por fim, estimular a produção e disseminação de conhecimento. Próximo. Então, para ver essa fase que a gente estava dizendo de avaliar durante o processo, nós fizemos uma pesquisa avaliativa da implantação, do processo de implantação, e foi uma pesquisa externa conduzida pelas doutoras Corina Mendes e Sueli Deslandes, da Fiocruz, que fizeram uma série de recomendações e foi excelente. Foi uma construção muito rica, foram vários encontros, ele foi todo uma avaliação toda pactuada e eu escolhi algumas recomendações porque na fase 2 a gente trabalha com consultor apoiador e a gente pegou todas as definições, todas as recomendações para a gente trabalhar bem a segunda fase. Próximo. Então, elas estabeleceram e conseguiram fazer um modelo lógico, onde a gente trabalha princípios, diretrizes, dispositivos e estratégias, e depois elencamos
os efeitos esperados. Próximo. Então, se na primeira fase a gente estava com um município, no máximo 2, representando cada uma das macro-regiões, na fase 2, próximo, a gente está com os 26 estados e o Distrito Federal, tendo todos um consultor no mínimo em cada estado e no Distrito Federal, e mais um fórum de coordenadores de atenção da saúde da criança de estados e de capitais. Próximo. Então, a gente diz assim, a gente tem desafios, tem muitos desafios. A gente está trabalhando na fase 2, a construção de uma política de atenção integral à saúde da criança. Então, realmente, a gente conseguiu superar a fase 1. O piloto deu conta de trazer aquilo que a gente estava propondo e fomos chamados depois, né, de algum tempo, para a construção, para auxiliar essa construção dessa política de atenção integral à saúde da criança. E a gente diz que tem desafios, né? A gente tem que ajudar no alinhamento de todas essas ações que estão surgindo, né? A presidente Dilma tem mostrado interesse na área da criança, ela elaborou o Brasil Carinhoso, tem colocado a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência para mapear as iniciativas. Agora todo mundo tem foco na sua área. O pessoal da educação tem um entendimento do que é a primeira infância, a saúde tem também. Então temos que conseguir alguém que faça esse concerto, né? De verificar e alinhar essas propostas. E a gente escolher os marcos conceituais e o conhecimento das experiências até para replicar, né? Porque se você vai replicar uma dessas experiências que eu disse no início, Primeira Infância Melhor, do Rio Grande do Sul, ou a Mãe Coruja Pernambucana, ou o Trevo de 4 Folhas de Sobral, você tem que ter uma boa noção e um bom... É exatamente como é que você faz essa replicabilidade, esse scale-up de algumas iniciativas que às vezes são muito restritas e muito específicas, né? Asas da Florestania, por exemplo, são só para a população ribeirinha. Como é que se faz isso para levar para o país como um todo, né? Próximo. E assim, aí trouxe para vocês o que a gente conseguiu fazer de publicação em cima dessa primeira fase. Esse daí é um capítulo do livro da Organização Pan-Americana da Saúde, foi até lançado nessa mesma sala, sobre determinantes ambientais e sociais da saúde. Próximo. Esse daqui é só sobre a estratégia na série dos Objetivos do Milênio. Próximo. Temos o sumário da pesquisa, a pesquisa avaliativa, que também é um bom impresso. Isso não trouxe o outro que a gente está lançando agora esse mês de dezembro, que a gente traz toda a experiência da estratégia. Bom, mais uma vez eu agradeço a vocês e me coloco à disposição por esse site, né? Nós temos o site, estamos também no Facebook, estamos.